Em nome do Senhor, amém? Quantos estão felizes? Levantem a mão direita. Quantos estão muito mais felizes? Mão esquerda para cima. As duas mãos, o máximo que puder, vai lá. O máximo que puder. Duas mãos lá para cima. Repita bem forte comigo assim, olha, Senhor. Podemos melhorar, né? Estamos pela internet ao vivo, vamos lá, Senhor. Não, de novo, Senhor. Eu estou muito feliz, porque Jesus está em meu coração. Amém. Pode abaixar a mão. Muito obrigado a oportunidade que meu amigo pastor Chaguri está me dando, juntamente com a sua comissão e a sua liderança. Estou muito feliz em poder estar aqui nessa manhã com todos vocês. Eu conheço quase que todos aqui dessa igreja, desde líderes até os demais que não têm nenhuma função de liderança na igreja. Portanto, eu me sinto muito à vontade, muito tranquilo, não apenas agora, mas durante essa semana de evangelização. Estou acompanhado da minha esposa Débora, está aqui, as minhas duas filhas também, a Gabriele e a Isabelle. Ali está a irmã da Débora, Delaine, esposo dela, Ageu, que compõe o grupo de louvor que nos acompanha também na evangelização. Temos o nosso obreiro bíblico aqui, também, desde o começo do ano, Gilmar. Está aqui Gilmar, né? Sua esposa Lina, sua filha Verônica. Muito obrigado a presença e o trabalho de vocês. Gostaria de conhecer os que estão conosco e não são membros batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Levanta a mão para mim. Eu quero saber, porque tenho para vocês uma homenagem especial agora. Levanta a mão quem não é membro batizado na igreja. Ou melhor, diferente, fica em pé. Fica em pé, o auditório está bem espalhado assim. Fica em pé os que não são membros batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Temos uma homenagem para vocês agora. Quero convidar aqui a Débora, Delaine, Ageu, Verônica. Venham aqui, se posicionem aqui por gentileza. Em pé, os que não são membros batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se há alguém que já foi batizado e se afastou da igreja, está legalmente afastado da igreja, levante-se também, por gentileza. Não queremos constranger ninguém, pelo contrário, prestar uma homenagem carinhosa a todos vocês. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Muito obrigado pela presença de vocês. Antes da apresentação deles, quero dizer que a semana inteira teremos esta programação aqui intitulada Eternidade, Nosso Destino. Extrairemos da Bíblia, das profecias, enfim, Antigo Testamento, Novo Testamento, mensagens importantes para a nossa vida aqui nessa terra, mas sobretudo visando a vida eterna. Não percam, tá bom? Pode convidar a sua família, seus amigos, enfim. Esta semana está preparada carinhosamente para vocês também e para a família de vocês, não apenas para a igreja, mas para todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Cirilo Gonçalves da Silva. Sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia para essa área de evangelização, ensino bíblico, preparo das pessoas para o batismo, para o ingresso à igreja. E eu me coloco à disposição de vocês essa semana para tirar alguma dúvida, orar com você, visitar você, se for o caso. Eu quero criar esse laço de amizade com todos vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, atenção, hein? O grupo de louvor vai cantar uma música que vai se repetir durante a semana inteira, um momento de confraternização. Mas antes, igreja, você que está assentado, assentada, abra a boca agora, encha esse pulmão de ar que Deus te deu e repita comigo bem forte assim, olha, sejam bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem está perto dele ou dela, levante-se, dê um abraço carinhoso, especial nele ou nela, aperte a sua mão, diga alguma coisa bonita para ele ou para ela, enquanto o grupo de louvor faz esta homenagem. Olá, meu amigo. Olá, meu amigo, que bom é tê-lo aqui, sentindo o abraço de Jesus. Ao dar um sorriso, eu quero te dizer, foi bom conhecer você. Um aperto de mão não é nada, mas um sorriso te faz sentir em casa. Ao dar um abraço aconchegante meu, bem-vindo à família de Deus. Um aperto de mão não é nada, mas um sorriso te faz sentir em casa. Ao dar um abraço aconchegante meu,
Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gostaria de convidar a todos a abrir a palavra de Deus com carinho no Evangelho de Atos. Assustou? Atos é um evangelho, porque é carregado de evangelho de Cristo. Leremos então o capítulo 2, versículo 37 e 38. Evangelho de Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Quero fazer uma menção especial aqui, reconhecendo o trabalho, a dedicação e o esforço do pastor Chaguri. O pastor Chaguri e eu somos amigos de muitos anos, estudamos teologia juntos e entramos na obra ministerial juntos. E pastor Chaguri, entre tantas qualidades, tem uma qualidade que eu admiro muito, é a qualidade da evangelização. Ele tem esse olhar de águia e consegue detectar longe as pessoas que estão famintas de Deus e vão até elas e as conduzem ao reino de Deus. Então eu quero dizer a todos que a igreja aqui de São Caetano do Sul está muito bem servida com o trabalho, com o ministério de evangelização do pastor Chaguri. Ali está a Sheila, né? Esqueci de mencionar a Sheila, Munir também, e a pequenina, que eu me esqueci o nome agora, Yasmin. Ok. Chaguri, grande abraço, você mora aqui no coração, né? Vou te ensinar como é que eu chamo isso? Talvez um cumprimento, uma saudação. Só vou ensinar. Estava fazendo uma semana de evangelização em Carapicuíba e um rapaz que estava fora da igreja adventista, ele assistiu a primeira noite e no final, cumprimentando as pessoas, ele fez isso aqui para mim, Daniel. Aí eu perguntei para ele, o que é que significa esse aceno aí, esse cumprimento? Ele disse, não vou te falar, eu vou te falar só no último dia, só na última noite. E de fato, na última noite, ele me abraçou, fez de novo assim, ó. Aí eu perguntei, e aí, o que é que significa? Ele disse assim, ó, sou teu fã. Chaguri, agora eu posso dizer a partir de hoje, durante a semana toda, para a igreja de São Caetano, ó. Que tal repetir esse aceno aí? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Até o final vai ficar com mais energia, com mais empolgação. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Tudo bem, Marcos? Esqueci de você, né? Nosso instrumentista, louvado seja Deus pelo seu ministério também. Acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Quero dar o contexto do capítulo 2 para depois entrar exatamente no tema que intitula 4 verdades que levam à eternidade. 4 verdades nesses 2 versículos que levam o ser humano à eternidade. O contexto do capítulo 2 é sabido de todos, ou pelo menos de quase todos. Jerusalém estava em festa, chamada Pentecostes. Caravanas de todos os países do mundo antigo estavam presentes em Jerusalém. Caravanas contendo centenas de pessoas, vindas de todas as partes do mundo antigo. E isto acontecia ano após ano, por um simples motivo: eles queriam conhecer melhor o Deus dos judeus, as muitas histórias relatadas no Antigo Testamento.
Histórias como, por exemplo, o dilúvio universal. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a libertação dos israelitas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. A rocha que jorrou água por muito tempo. O pão que caía do céu e alimentava a nação inteira. Então eles vinham de outras terras para ouvirem de Jerusalém as histórias do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ao mesmo tempo, eles também comercializavam, traziam suas novas tendências e ali misturavam com as tendências, as novidades do mundo judaico. E eles ficavam dias nessa festa. E depois levavam para suas terras, para suas nações, as impressões que tinham de Jerusalém. Como nesse momento, nessa festa, misturavam-se muitas nações de falas diferentes, de idiomas diferentes, Deus resolveu dotar os discípulos de um dom especial para que o evangelho fosse pregado no idioma deles e eles, ao retornarem para suas terras, levassem o evangelho de Cristo. Lembrando que Cristo havia profetizado, quando esteve na terra, e isso está registrado em Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O mundo inteiro estava concentrado em Jerusalém, através das várias caravanas. Mais de 14 nações estavam ali naquela ocasião. E isso é registrado no capítulo 2 também. Em algum momento, esses homens e mulheres de todas as terras começaram a ouvir dos discípulos o evangelho de Cristo. Interessante, Jesus não estava mais presente aqui na terra, já estava lá no céu. Ele tinha acabado de ser coroado, seu sacrifício tinha sido aceito de fato e de verdade, e agora ele derrama sobre os discípulos que estavam concentrados numa casa, em oração, em jejum, o Espírito Santo de Deus. Quando este desce sobre os discípulos, ele concede esse dom especial, sobrenatural, de falar línguas estrangeiras. Aqui não há espaço para línguas estranhas, mas línguas estrangeiras. O texto original, ele corrobora com a ideia de línguas estrangeiras, de línguas de nações, línguas que existiam, mas que eram desconhecidas do mundo judaico naquela ocasião. Ou seja, eles não falavam essas línguas, esses idiomas. Os discípulos, por exemplo, não falavam esses idiomas. Tanto é que receberam o Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Daqui a pouco, a casa onde eles estavam assentados encheu-se de uma glória sobrenatural, e cada discípulo, Pedro, Tiago, João, etc., foi dotado de um dom sobrenatural. Eles saíram no meio de toda aquela multidão espalhada em todas as partes de Jerusalém e começaram a pregar o evangelho de Cristo para essas pessoas que estavam sendo tocadas pelo poder de Cristo. Em algum momento, numa concentração maior, Pedro assume a pregação pública e faz um sermão público, e também de maneira sobre-humana, sobrenatural, o Espírito Santo o usa de tal maneira que ele se faz entendido na sua exposição. E detalhes adicionais não existem na Bíblia, mas o que temos na Bíblia é a verdade de que o Espírito Santo de Deus usou poderosamente Pedro nesse sermão público, de tal maneira que uma multidão de mais de 3.000 pessoas se converteram. Esse versículo de número 37 aqui, diz que aquela multidão estava ouvindo estas coisas. E aqui eu quero já extrair a primeira verdade ligada à eternidade. Eles ouviram o evangelho de Cristo através dos apóstolos de Cristo. Essa é a primeira verdade que precisa ser considerada para alguém viver eternamente com Deus. Precisa ouvir o evangelho de Cristo. De alguma maneira precisa ouvir o evangelho de Cristo.
Alguns têm o privilégio de ouvir muito do Evangelho, outros ouvem um pouquinho só, ou quase nada, mas se apegam a este pouquinho do Evangelho e são salvos. Então, esta primeira verdade diz que o Evangelho é o responsável direto pela salvação do perdido, do ser humano. O capítulo 2 apresenta de maneira resumida o sermão de Pedro. Pedro pregou sobre a encarnação de Cristo. Pedro pregou também sobre a vida perfeita de Cristo. Pedro pregou sobre a morte substituta de Cristo na cruz. Pedro pregou sobre a ressurreição de Cristo. Pedro pregou sobre a ascensão de Cristo ao trono celestial. Pedro pregou que Cristo assentou-se à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, obviamente, intercedendo pelo pecador arrependido. Pedro também deu lances da volta de Cristo a esta terra. Pedro deu lances também do juízo final. Pedro deu lances também da eternidade, num novo céu e numa nova terra. Pedro, na verdade, apresentou o plano da salvação de Deus em Cristo. Ele deu detalhes daquele texto dito pelo próprio Senhor. Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro, ele esmiuçou um pouco esse texto de João capítulo 3, verso 16. Ele apresentou muitos detalhes. Plano da salvação de Deus centrado em Cristo nosso Senhor. Foi apresentado pelo apóstolo São Pedro. E eles atentos, todos atentos à mensagem de Pedro, foram tocados pelo poder do Senhor. E agora perguntam: que faremos, irmãos? Que faremos a partir de agora que ouvimos o Evangelho? E então Pedro apresenta 3 verdades fundamentais que levam à vida eterna. Mas enfatizando, a primeira é o Evangelho, é o plano da salvação. A primeira verdade é Cristo. Unicamente Cristo tem poder, autoridade, soberania para salvar o perdido. Não há salvação em nenhum outro nessa terra, somente em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É necessário Cristo. Quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, esta pessoa é salva. E isto aconteceu com aquela multidão de estrangeiros na festa de Pentecostes, ouvindo eles estas coisas, o Evangelho. Aí perguntam: que faremos a partir de agora, irmãos? E Pedro responde no versículo 38, arrependei-vos. Esta é a segunda verdade que quero trazer aqui nessa manhã, a verdade do arrependimento. Quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador, ela abandona automaticamente a vida de pecados. É necessário o abandono do pecado. É necessário deixar a transgressão da lei de Deus. Arrependimento na Bíblia não é um sentimento, não é lágrimas. Arrependimento na Bíblia, na teologia bíblica, tem natureza prática, é abandono do pecado, é abandono do caminho mau, é abandono do pecado. Isso é arrependimento verdadeiro na Bíblia. O que é pecado? Pecado nas Escrituras significa transgressão da lei de Deus. O próprio profeta do Apocalipse falou que pecado é transgressão da lei de Deus. A lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus em 2 pedras e dadas a Moisés numa montanha chamada Sinai. O primeiro mandamento desses 10 é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O quinto: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto: não matarás. O sétimo:
não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Quando Pedro disse assim, arrependei-vos, ele estava dizendo, abandonem o pecado. Deixem de transgredir a santa lei de Deus. Quando se aceita a Cristo como Salvador e Senhor, esta sensibilidade aflora no coração e na mente. E a pessoa abandona o caminho da transgressão da lei de Deus. Ela passa a viver uma nova vida. Ela torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas passaram. Daqui para frente é tudo novo. Novidade de vida. Pedro, ele não massageou o coração da sua plateia. Não. Pedro, ele não deu tapinha nas costas dizendo, continue no pecado, avancem no caminho errado, está tudo certo, etc. Não. Pedro, com a autoridade do Espírito Santo que estava sobre ele, disse, vocês querem saber o que é que devem fazer para viverem eternamente? Então precisam abandonar o pecado. Precisam deixar de transgredir a santa lei de Deus. Esta é a segunda verdade. A primeira é Cristo, é a aceitação do Evangelho de Cristo no coração. A segunda verdade é o abandono do pecado, que numa linguagem conhecidíssima é arrependimento. A terceira verdade está aqui no número 38 também. Pedro continuou dizendo no seu discurso, respondendo à grande pergunta da multidão, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Meu amigo e minha amiga, é necessário ser batizado nas águas. A Bíblia Sagrada diz que todos os homens e mulheres do Antigo Testamento, sem faltar um, todos foram batizados. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, ele disse que a nação de Israel, povo de Deus do Antigo Testamento, quando passou pelo meio do mar, em terra seca, esse povo foi batizado. E quando estava no deserto, alojado no deserto, a nuvem que pairava sobre a nação durante o dia, concedendo sombra para toda a nação, e isto foi por muitos anos, esta nuvem representava o batismo do povo de Deus antes de entrar na Canaã terrestre. Então, qual é a ideia teológica? A ideia é a seguinte: o povo foi libertado da escravidão pelo poder de Cristo. O povo foi libertado da escravidão pelo poder de Cristo. Cristo libertou o povo e agora está conduzindo o povo para Canaã terrestre. Nessa condução, o povo passa pelo batismo, meio do mar. Estando no deserto, o povo é batizado na nuvem e posteriormente o povo entra na Canaã terrestre. A conexão é a seguinte: antes do Filho de Deus entrar na Canaã celeste, é necessário ser libertado pelo poder de Cristo, é necessário passar pelas águas do batismo, então purificado, purificada, todos estarão aptos a entrarem na Canaã celestial. Pedro disse àquela multidão, é necessário descer as águas do batismo. Nessa semana, nós teremos batismos aqui na igreja. Teremos muitos batismos. E até o final do ano teremos muitos batismos também. Você pode ser batizado. Basta você aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor. Abandonar o pecado. E agora, decidida, colocando a sua vida em harmonia com os princípios do reino, você poderá ser batizado nas águas. E a quarta e última verdade desse versículo está aí no final do 38. Receberão o dom do Espírito Santo. Cada um que passa por esse processo recebe o dom do Espírito Santo de Deus. Amém? E assim como Pedro e os demais apóstolos pregavam com autoridade para a salvação de muitas pessoas, este novo batizado também passa a pregar com autoridade divina para a salvação de muitas pessoas. Assim se dá a obra de Deus na face da terra. 4 grandes verdades relacionadas à salvação do ser humano.
A primeira, Cristo, unicamente Cristo. A segunda, o arrependimento. A terceira, o batismo nas águas. E a quarta, o dom do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero encerrar a pregação dessa manhã fazendo um convite especial, primeiramente a todos que já são batizados, a nunca abandonarem o caminho da salvação, o caminho do Rei. E o segundo apelo é para você que ainda não é batizado, mas dentro do coração já sente desejo de descer as águas do batismo em algum momento, em algum dia da sua vida, da sua existência. Eu quero convidar aqui, não sei se é o quarteto que vai cantar, o quarteto que cantou no começo. Se não for, o grupo de louvor pode se aproximar, por gentileza. Nós vamos cantar aquela música de entrega, de decisão. Pode chegar aqui, por gentileza. Enquanto eles se posicionam, eu quero me dirigir então, primeiramente, aos que já são batizados. Os que já são batizados. Ao longo da nossa vida ministerial, o pastor Chaguri sabe muito bem disso, nós nos deparamos com muitas pessoas que estiveram no caminho de Deus, experimentaram as delícias do reino de Deus, mas abandonaram o caminho de Deus, afastaram-se da igreja, deixaram de frequentar a igreja e voltaram à prática de pecados. Muitos deles mergulham fundo no pecado. Então eu quero dizer a você que já é batizado, não abandone o caminho de Deus, não saia da igreja. De repente haja alguém aqui nessa manhã pensando em sair da igreja, pensando em abandonar a igreja, pensando em abandonar o caminho de Deus. Eu quero dizer que você não deve fazer isso, não deve pensar isso. Você deve firmar seu pensamento em Deus. Você deve exercer fé em Deus e perseverar no caminho de Deus. Eu vou pedir que fiquem em pé todos aqueles que são batizados num gesto de que eu permanecerei fiel a Deus, no caminho de Deus. Fica em pé, em nome do Senhor. Só quem é batizado, atenção, só quem é batizado. Quem não é, fique assentado ainda. Vou me dirigir a vocês agora. Atenção, você que não é batizado. Quero fazer primeiro uma pergunta muito simples, muito humilde, mas direta ao seu coração. E espero também que haja uma resposta direta ao meu coração. A pergunta que eu vou fazer a você que não é batizado, não é batizada, é a seguinte: dentro do seu coração há desejo ou plano de, em algum momento da sua vida, descer as águas do batismo e caminhar em direção à eternidade, juntamente com o povo, com a igreja de Deus? Levanta a mão, para eu saber aí. Levanta a mão, fica assim com a mão bem alta. Sem timidez, levanta a mão. Olha, várias mãos aí. Várias mãos. Levanta a segunda mão então, para eu ter certeza absoluta. Olha só. Fica em pé então agora, em nome de Deus, fica em pé. Fica em pé. Seria muito se eu pedir que o amigo batizado mais próximo se aproximasse, abraçasse e trouxesse eles aqui à frente para a gente orar juntos? Faça isso. Quem está mais próximo dele ou dela, abraça e traga aqui para orarmos juntos. Enquanto isso, o grupo canta A Minha Decisão. Esse mundo nada tem a oferecer. Estou cansado de lutar e não vencer. As derrotas me assombram o caminho. Estou perdido e não sei pra onde ir.
Jesus me coroará. Nada me impedirá. Estou decidido. Sou o teu filho. Não vou desistir. Eu quero me entregar, lavar minha alma e da tua graça poder desfrutar. Este mundo nada tem a oferecer. Estou cansado de lutar e não vencer. As derrotas me assombram o caminho. Estou perdido e não sei pra onde ir. Em tua palavra encontrei a resposta. E o Espírito Santo vem me convencer que preciso ir em frente. Ele vai me ajudar. E no final Jesus me coroará. Nada me impedirá. Estou decidido. Sou o teu filho. Não vou desistir. Eu quero me entregar, lavar minha alma e da tua graça poder desfrutar. Nada me impedirá. Estou decidido. Sou o teu filho. Não vou desistir. Eu quero me entregar, lavar minha alma e da tua graça poder desfrutar. Amém? Mais um pouco, mais. Não tenha medo do pregador, viu? Toda noite eu vou fazer um convite especial desse para uma oração especial. Portanto, não tenha medo do pregador. O pregador gosta de gente, gosta de ovelhas. E abraçados, vamos orar todas as noites. Permita-me insistir um pouquinho mais. Há mais alguém que, não sendo batizado, sente no coração esse desejo de passar pelas águas do batismo? Dê um passo à frente, vamos orar juntos. Se há alguém que se afastou da igreja e sabe que precisa dar um passo para ser rebatizado, dê também um passo aqui à frente. Venha, vamos orar juntos. Tudo bom? Logo, logo é o seu batismo, né? Vai pensando. Sua mamãe vai estar com você. Vamos orar por isso. Será que tem alguém conosco que não sente no coração o desejo pelo batismo, mas fica pensando assim: olha, eu gostaria de conhecer mais a palavra de Deus, gostaria de ter um curso bíblico, quero fazer um curso bíblico para conhecer a Bíblia, somente um curso bíblico. Tem alguém assim? Não? Ok. Então vamos orar. Baixem a cabeça,
Concentre-se do seu jeito. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui no altar da tua igreja, tem um grupo maravilhoso de filhos e filhas que dentro do coração sente o desejo pelo batismo nas águas. E nós como igreja louvamos o teu nome, porque esse desejo foi colocado pelo Senhor. Está escrito na tua palavra: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É exatamente a história da cruz que produz no coração humano o desejo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, passar pelas águas do batismo e caminhar com Cristo rumo à eternidade. Pai, então, estenda a tua mão sobre cada filho teu aqui presente, sobre cada filha aqui do Senhor. Que esse desejo cresça cada dia mais, que não seja sufocado pelas fascinações deste mundo, mas que cresça e que produza frutos, e que na primeira oportunidade desçam as águas do batismo, tornando-se membros da igreja do Senhor, do corpo de Cristo e da vida eterna. Pai, abençoe todos aqueles que já são batizados, fortaleça-os na fé, na fidelidade, na perseverança e na esperança da vida eterna. Que ninguém batizado saia do caminho do Senhor, mas que continue firme, fiel, até quando Jesus voltar em glória e colocar a coroa da vida eterna sobre a cabeça. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco a minha vida e a vida desses meus irmãos e irmãs que estão aqui no altar. Em tuas mãos também coloco todos que já são batizados. Cuida de todos nós, Senhor, não apenas hoje, mas todos os dias, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém.